Então vou fazer um complemento também no canal, né? Respondendo ao Trails of Cold Steel 2 que eu vi daí, de novo a mesma personagem, né? Pega e vem e fala sobre a questão do poder. Ele fala, não, mas as batalhas não se ganham só com o poder em si, ganha a questão da força de vontade também, é algo determinante e tal. Ou até não, diz assim, não é o poder que ganha a batalha, mas a força de vontade. Aí eu já não concordo, então eu não precisaria do poder, né? Se é só força de vontade, você não precisa do poder. Eu não lembro agora como é que foi a dita frase, se foi reconhecendo a importância do poder ou não. Né? O pessoal fica tocando aí. Negócio, se é pra mim, não tem nenhum sentido. Eu mostrei porque que eles estavam errados. O que eu tô tentando dizer não é isso. Sobre qualquer outro tema. Já está atrapalhando. Na questão do poder específico, primeiro que eu não discordo, na verdade foi o que eu disse, né? Ele falou assim, não, mas o que pode ser determinante, o que é determinante é a força de vontade. Claro, mas então é justamente o que eu falei naquele vídeo. Eu falei que o poder teria que ser canalizado de acordo com algum critério. Eles estão colocando um critério, então já é a minha tese. Né? Então eu não discordo inteiramente da frase da personagem do Tales of Cold Steel 2, porque ah, ele está justamente canalizando o poder segundo algum critério, que foi justamente o que eu sugeri. Só que assim, na verdade, eu entendo que o que se fala ali de força de vontade, na verdade é um desdobramento, mas é um desdobramento importante. Aí eu não sei qual que veio antes, mas eu digo, ou mesmo um desdobramento para trás, né, para verificar qual é a origem. Então você pode dizer que a fonte do poder seria a própria força de vontade, alguma coisa nesse sentido. Não, ok. Ah, Depende do referencial, para onde você está indo, que vai ser o desdobramento. A força de vontade vai eventualmente desdobrar na existência do poder, de qualquer poder que seja. Tá, ok. Não, isso é importante, isso é importante também, mas assim, tipo, o que eu quero dizer que eu acho que uma parte dessa fala é meio superficial no sentido, tá, mas isso é um desdobramento. Você apenas está dizendo que eventualmente o poder tem que ser controlado segundo outro critério, que é uma coisa simples, eu falei isso. E ele tá, no caso, a personagem estava sugerindo apenas um critério para fazer essa canalização. E além disso, é um outro critério que também, na verdade, é um poder. Então, tipo, é um poder que controla outro poder. Tá. No fundo, não saiu da discussão do poder. Na verdade, não saiu. Né? Essencialmente, não saiu. Mas tudo bem. Ainda ele só estava ali, um pouco retoricamente, talvez, tentando gerar uma surpresa. Não é só poder, é força de vontade e tal. Não, tá bom. tá bom. Não é errado, realmente. Até de repente melhor, justamente porque canaliza, né? Porque você está colocando limites ali no poder, ok. Até de alguma forma, ah, não só o que eu falei, mas de alguma forma é útil. E eu mesmo tenho essa tendência a concordar com isso. Agora, o raciocínio em relação à força de vontade, ele gera alguns problemas lógicos e filosóficos. Então, na verdade, é um poder controlando outro poder. É a minha força de vontade com poder, que eu posso controlando um outro poder específico. Isso, de alguma forma, é determinante. Ali, segundo o jogo, determinante em batalhas. O que eu também acho que é, mas assim, não é algo exatamente ou inteiramente novo e é algo que na verdade só desdobra, porque você está dizendo que a força de vontade é um poder, mas aí eu vou ter que lançar os meus questionamentos. Tá, mas você vai usar esse poder para quê? E há o risco de lesão? Seja na força de vontade, ou no poder específico, ou na força de vontade usando o poder específico, é justamente apenas uma questão desdobrada. Os mesmos critérios que eu falei no vídeo anterior do Trails of Cold Steel 2, explicando quais são os limites do uso do poder, é a mesma coisa para a força de vontade. São os mesmos critérios. E aí que tá. Se a gente for talvez aprofundar um pouco, ou se não isso, colateralizar um pouco, lateralizar o tema, não, calma. Não só o limite do poder, como, na verdade, para mim, o limite da força de vontade, teria que ser justamente o objetivo do uso de poder, porque tanto o poder quanto a força de vontade têm um objetivo. E isso é o limite, isso também limita os dois, né? Limita o poder, limita a força de vontade, ou os dois juntos. Então a força de vontade, quando usa o poder, não pode causar abuso em relação ao próprio objetivo. Então por isso, às vezes, vai ter que ter limitação a ponto de reduzir o poder, reduzir o uso, ou eventualmente até trocar o tipo de poder, o tipo de força usada, o tipo de valência, vamos dizer até. Se nós pudéssemos, se permite, se o espectador permite, aí o uso dessa expressão. Então, você vai ter esse limite, né, da força de vontade,
E aí que tá. Então, pensando dessa forma, tanto a força de vontade como o poder podem ser usados a mais a ponto de causar lesão. Então, ou seja, aí a própria força de vontade estaria, no caso, aí, a contrário, contraditoriamente, gerando uma lesão. Se isso acontecesse dessa forma, uma lesão ao próprio objetivo, se usado de maneira errada. Então aí que tá, é o mesmo vídeo. Então eles fizeram um desdobramento. O Tears of Steel 2 só estabeleceu um limite que, na verdade, é um outro poder que está, embora seja algo mais profundo, está ainda vinculado aos mesmos limites de todos os outros poderes que são derivados. A força de vontade, de repente, não é exatamente um poder derivado. Pode até ser, mas é um poder menos derivado que os outros. Ele é mais originário. Mas sendo originário não importa, os mesmos critérios são válidos. Se usar a força de vontade de uma maneira exagerada, a ponto de lesar o próprio objetivo do poder e da própria força de vontade, está agindo contra si mesmo, na verdade. Contra a própria origem de quem tem a força de vontade e quem tem o poder. Quer dizer, no fundo é o mesmo critério, são os mesmos padrões de avaliação. Justamente o limite do poder é o objetivo. Então, tanto quem usa o poder e quem tem a força de vontade vai ter que usar o poder limitadamente segundo o objetivo, para que justamente porque pode se conter exageros. E o exagero vai gerar risco de lesão. Então você vai, segundo a sua própria força de vontade, você vai ter que ter um pensamento automático de não, mas eu não posso. Meu poder não pode ser usado para essa lesão, ou exageradamente para isso. Ou não só exageradamente, mas de uma maneira despropositada e acabar lesando o que eu quero proteger. Ou que eu quero de alguma forma manter, ou o valor que eu prefiro preservar, que eu prefiro que continue. Né? Então pode haver a questão não só do exagero, mas do uso errado. Então essas perguntas são usáveis. Então mesmo a força de vontade está abaixo, né, desses padrões de avaliação. E é isso. Então, fica o complemento. Claro que não dizendo que mesmo a força de vontade sendo poder, mas está abaixo dos mesmos padrões de avaliação, mas ela também serve para conter o poder. Serve, concordo. Eu também acho que é um fator contentor, vamos dizer, né? Como é que fala? Ou um fator de contenção. Eu concordo com isso. Não me parece um fator suficiente. Eu acho que ainda há outros critérios a serem aplicados, mas é um fator. Justamente, com certeza tem outros critérios, porque tem o objetivo do poder e o objetivo da força de vontade. Força de vontade para quê? Né? Então já é um próprio limite. Né? Para que a pessoa se controle em relação ao mau uso, às vezes até. Aí tá. O que eu quero falar um pouco na questão da medida, né? Porque você pode usar a medida integral, tá? Você pode precisar usar a medida integral por algum motivo, mas você pode não precisar, e se você usasse a medida integral, com certeza lesaria alguém, aí não pode. Ou no uso integral, tipo, não é errado usar integral, mas você acabou mirando errado. E aí acertou outra coisa. Exatamente, temos um problema. Ou o simples uso exagerado com certeza geraria lesão a quem se deveria proteger. Também é errado, então, só para dar exemplos mais claros. E há várias formas de poder. Né? Não é ali, no caso do jogo, claro, é RPG, então está falando sobre batalha, mas você tem outras coisas também, ou em outras áreas em que existe o conceito de poder, é também a mesma coisa. Mas sim, é um desdobramento, ele tem. Esse argumento tem uma certa superficialidade, mas não negando que a força de vontade, sim, pode ser um fator de contenção importante e correto em relação ao uso do poder em si. Né? Eu entendo que a força de vontade pode auxiliar, sim. É um poder que auxilia você conter e limitar outros poderes. Eu não discordo disso como método. Né? Mas a força de vontade como poder também está abaixo de outros limites, porque também ela é um poder em si. Ela é um poder que, como eu falei, contém outros poderes, então ela também está abaixo de outros critérios de avaliação. Não pode ferir, no caso, o próprio objetivo. Então, apenas fica esse complemento no canal. Foi ali um desdobramento, né? Importante, que eu concordo em parte, mas que tem que ser pensado também, tem que ser avaliado. Né? Tanto que ele falou justamente para que o cara pensasse. Se ele manifestou a frase é para que o adversário pensasse sobre isso, porque ele tinha falado isso para o adversário. Né? Então, fica esse complemento no canal. É isso aí.